Aos amigos e companheiros do Instituto Manel Filomeno de Miranda, no bairro de Itapuã, em Salvador, meus sinceros e cordiais cumprimentos. Para essa exposição que irei fazer no dia de hoje, a respeito da benfeitora Joana de Cusa, seu amor, sua renúncia, suas dores, vamos então nos preparar. Eu irei proferir uma prece de abertura, rogando a Deus que ampare a todos nós e a Jesus que possa nos orientar nesta exposição dessa tarde. Amado Mestre Jesus, és o divino pastor de todas as almas deste mundo. Nós vivemos instantes difíceis. A humanidade, os teus irmãos passam por momentos de profunda dor, de dúvidas, insegurança, medo, traumas. Quantas pessoas estão em estado profundo de depressão, mergulhadas em crises íntimas, sem saber qual a solução. Tu és o caminho da verdade e da vida. Portanto, apelamos a Ti, Senhor, para a vossa misericórdia, que possa acolher as nossas rogativas, as nossas preces, súplicas, que emanam de todo o mundo em vossa direção. Sabemos que carregamos largos fardos sobre as nossas costas, mas nos dissestes que nos aliviaria as dores, na medida em que nos propuséssemos a reforma íntima e pudéssemos decididamente caminhar contigo. Abençoa-nos, pois, Senhor, hoje e por todo sempre, e que assim seja. Nós nos propomos a estabelecer uma conversação fraterna com todos os nossos irmãos e irmãs que nos ouvem a respeito de uma discípula real de Jesus, uma discípula que viveu, que conviveu, que bebeu na fonte segura, que é a fonte do Mestre Jesus. Esse fato da benfeitora Joana de Cusa, ela está muito bem descrita num livro da psicografia de Francisco Cândido Xavier, A Boa Nova, através da psicografia, o nosso irmão Humberto de Campos, ele trouxe, como um bom jornalista, conhecimentos que podem nos esclarecer a respeito dessa inovidável mulher que conviveu conosco nas priscas eras da presença de Jesus entre nós. Eu diria que, no decorrer que eu estudei, me preparei para falar aos meus irmãos, me trouxe profundas reflexões a respeito do nosso comportamento espírita, do meu comportamento, já que eu vi neste espírito exemplo maravilhoso de conduta, de fé, de resignação, abnegação, dedicação aos ensinos cristãos. Nós sabemos que a doutrina espírita é uma doutrina relativamente nova, que ela nos traz muito conhecimento, muito esclarecimento, muita firmeza
nos pensamentos, nas nossas convicções. O exercício do Espiritismo é um exercício que exige ser cristão. E depois que eu estudei o assunto e li bastante a respeito dessa benfeitora, nós pensamos e refletimos que, quem sabe, estamos aí pelo menos 2000 anos atrasados em relação a ser um verdadeiro cristão. A benfeitora Joana de Cusa, essa mulher que consta em diversas páginas do Evangelho de Jesus Cristo, é uma mulher que teve um grande amor por Jesus. Aliás, conhecer Jesus e como ela conheceu, ela teve a oportunidade de conversar com ele, de expor os seus problemas pessoais, os seus dramas íntimos e recolher na fonte lustral, as informações e a orientação de Jesus Cristo. Então eu diria que esse livro Boa Nova, no capítulo específico Joana de Cusa, merece ser lido e relido diversas vezes para que aquele exemplo de uma mártir cristã ressoe profundamente no íntimo da nossa alma. Então, faço essa apresentação do livro a todos vocês, eu recomendo profundamente a leitura. E nós precisamos entender a personalidade dessa mulher. Vamos nos reportar há 2000 anos atrás, na época de Jesus Cristo. Qual era o valor da mulher há 2000 anos? Pelas informações sociológicas que se possui, a mulher não tinha muito valor. Eram os escravos, as mulheres, os homens, não tinham uma voz ativa, não tinham reconhecimento dentro da sociedade. Era uma sociedade extremamente machista. E especificamente na época em que ela viveu, o povo judeu estava sob o jugo da águia romana, sobre o domínio do poder de César, e tinham que se reportar continuamente, sempre as suas condutas, as suas ações, a Roma. Então era um povo escravo, era um povo que estava sujeito a outras leis além das suas próprias leis. Então, como mulher, não tinha muito valor, como ser humano, né? E Joana de Cusa era uma senhora que era casada, possuía uma fé grandiosa, uma fé, digamos, inabalável, era uma mulher de caráter, uma mulher de uma retidão nos seus pensamentos, na sua personalidade. Humberto de Campos faz diversas observações a respeito desta mulher. Obviamente, o marido, o intendente Cusa, que pertencia, digamos, era um funcionário público de Herodes Antipas, ele não possuía os mesmos pensamentos do que ela. Ela era cristã, acreditava nos ensinos de Jesus, ela acreditava num único Deus. E já o intendente Cusa, ele não compartilhava dos mesmos pensamentos que a mulher. Ele acreditava nos deuses romanos, nas estátuas romanas, também dava vazão aos conhecimentos e às imposições que os judeus faziam. Ele atendia um lado, atendia outro. Ele era um homem
do mundo, de um pensamento, digamos assim, como diria Allan Kardec, o nosso codificador da doutrina espírita, ele tinha um pensamento eminentemente materialista. Ele vivia para o prazer, para as coisas do mundo, para a glória, para o poder. Ele tinha poder e usava desse poder para se beneficiar, para se locupletar, para enriquecer. E ela então era a esposa desse homem e não compartilhava dos mesmos pensamentos. Ela entendia que a vida tinha um significado diferente, mas a mulher ela estava sujeita, como esposa do intendente Cusa, a se reportar sempre ao pensamento do marido. Ela convivia numa sociedade com outras patrícias romanas e tinha, digamos, um status social elevado. Diz que era Humberto de Campos, que era uma mulher muito bonita, era jovem, era uma mulher de rara beleza, de nobre caráter, e que ela, nas oportunidades que tinha, ela procurava acompanhar as palestras, as exposições de Jesus, seja perto de Jerusalém, ou seja nas praias do lago de Genezaré, ela sempre se fazia presente. Ela, certa oportunidade, quando as suas angústias eram grandes, ela queria ter uma conversa assim particular, algo que ela pudesse demonstrar para Jesus e expor o seu pensamento. Digamos, no seu íntimo, ela pretenderia se dedicar mais a Jesus do que se dedicar à família ou ao marido. Era uma mulher que tinha deveres domésticos. Obviamente que o seu esposo, sendo um homem político da sociedade, deveria sempre estar em festas ou promover festas na sua residência, uma residência abastada. Ela era uma mulher com muitos recursos disponíveis, poderia utilizar joias, roupas, ter um mobiliário enriquecido na sua residência, porque a situação econômica do casal assim o permitia. E Herodes, sendo então um funcionário, ele tinha que se reportar sempre a Herodes Antipas, que era o seu superior. E a mulher, obviamente, na condição de esposa, ela tinha que lhe fazer companhia. Obviamente que as festas que eles iam eram festas que não agradavam, penso eu, que não agradavam a ela. Porque eram festas mundanas, festas do mundo. Nós podemos, quem sabe, pensar como se fosse nos dias de hoje. Vai numa festa onde tem bebidas, extravagâncias, as pessoas conversam de coisas fúteis, sem valor edificante, são conversas vazias, ou são conversas transversais, falando de assuntos que não agradam uma pessoa da estirpe, imagino da estirpe desse espírito. É uma mulher extremamente nobre que gostaria de estar na companhia de outras mulheres nobres, outras pessoas cristãs, absorvendo de melhor forma os conhecimentos que o Mestre Jesus havia lhe dado. Então, em determinada oportunidade, ela conseguiu ter uma conversa com Jesus. Mas veja, se nós formos nos reportar para os dias de hoje, dentro da doutrina espírita, fazendo uma ponte com a doutrina espírita, nós vemos a importância da família. Né? A importância da família. De um jeito ou do outro, ela não tinha filhos, era só o casal, mas ela tinha uma família estabelecida, ela e o esposo. E é como se fosse nos dias de hoje. Nós assumimos compromissos
compromissos espirituais. Então, se ela estava na companhia do intendente Cusa, é porque as leis divinas assim concederam a ela esta oportunidade, ou estabeleceu, através das leis de causa e efeito, que seria necessário que ela estivesse nesta condição, nesta época, com aquele homem. Então, ela tinha uma grande necessidade de conversar com Jesus. Então, ela conseguiu essa entrevista, uma entrevista particular que foi realizada, segundo consta a informação do nosso benfeitor Humberto de Campos e também no próprio Evangelho de Jesus Cristo, que ela teve uma conversa particular com Jesus Cristo na casa de Pedro. Pedro, digamos, era o dirigente maior, aquele que for eleito por Jesus para ser, digamos, o seu porta-voz, o seu representante. Então, Jesus morava em Cafarnaum. Aliás, Pedro morava em Cafarnaum e, costumeiramente, Jesus estava presente na casa de Pedro. Tanto assim que muitos acontecimentos evangélicos, a cura da sogra de Pedro, o paralítico que foi levado até a casa de Pedro, era um local de muita visitação. Mas ela conseguiu então ter essa conversa particular com Jesus Cristo. E Jesus lhe ouviu todas essas dúvidas, essas queixas, digamos assim, as queixas da sua alma em relação ao comportamento e ao casamento que ela tinha. Ela não estava satisfeita com o casamento. Ela estava insatisfeita com a escolha que havia realizado. Então, é como se fosse nos dias de hoje, nós não estamos satisfeitos com o parceiro, então vamos buscar o divórcio ou a separação. Ela estava nessa condição, ela queria viver uma outra condição. E essa condição que ela desejava era uma condição que ela pudesse se dedicar mais a Jesus Cristo. Ela chegou a expor a ele que o desejo dela era seguir a Jesus, ouvir os seus conselhos, trabalhar com os seus discípulos, levar essa boa nova a todos os necessitados do mundo. Ela queria realmente entregar a vida a ele e não ao marido. Mas Jesus, na sua sabedoria infinita, sabia que ela tinha alguns passos para dar e que esses passos nos dias atuais não seria com ele. Quem sabe ela poderia dar esses passos, provar essa fidelidade em oportunidade futura e não naquele momento. Naquele momento não era possível ela servir a Jesus numa dedicação integral como seus discípulos faziam com ele. Ela tinha um compromisso assumido anteriormente, que era a família. Então, isso me reporta também muito à doutrina espírita. Às vezes nós podemos, eu vejo muitos confrades que se entusiasmam com a doutrina espírita e querem servir ou recuperar, como se quisesse recuperar o tempo perdido, e aí larga de mão a família e vai viver mais no centro espírita. E quando a nossa obrigação sempre, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, é a família. Os nossos compromissos, os nossos laços familiares nos impõem condições de nós termos que atender aos vínculos anteriores. O Espiritismo nos dá esse esclarecimento. Quando nós lemos no Evangelho segundo o Espiritismo a respeito dos laços de família, nós podemos ver que muitos antes de nós reencarnarmos, nós já assumimos compromissos familiares.
em relação ao casamento, em relação aos futuros filhos, à nossa grande família. Nós temos uma família consanguínea, são aqueles que convivem conosco na atual reencarnação, mas a nossa família espiritual é muito maior. Ela nos impõe muitos maiores compromissos. E quando nós estamos habilitados para os pequenos compromissos da vida e atendemos a esses compromissos com seriedade, então a divindade, os benfeitores espirituais, nos habilitam aos serviços maiores. Nós não podemos nos habilitar a fazer serviços grandiosos se não cumprimos os deveres menores que os deveres da família. E sabemos que muitas vezes nós podemos ter filhos, esposa ou esposo, com relacionamentos difíceis e que nos impõem situações difíceis. Eu me recordo de vou contar uma breve conversa que eu tive com um dos fundadores da Mansão do Caminho, que foi o tio Nilson, conhecido como Nilson de Souza Pereira, que fundou a Mansão do Caminho junto com Divaldo Pereira Franco. O tio Nilson era aquilo que eu chamo de um bom ouvido. As pessoas procuravam ele para que ele as ouvisse. E ele tinha essa sabedoria especial de ouvir as pessoas. Muitas vezes é uma caridade isso, não? Saber ouvir é uma caridade. Às vezes nós estamos impacientes, impertinentes, ansiosos para resolver outros problemas, e quando chega um confrade ou quando chega um amigo próximo, nós ficamos com pressa de querer nos descartar da criatura para resolver logo outros assuntos. E tio Nilson não era assim. Tio Nilson era toda a obra social, todas as construções, a administração do Centro Espírita Caminho da Redenção, conhecido como Mansão do Caminho, era a responsabilidade dele. O Divaldo era o homem que resolvia, que nem o tio Nilson dizia assim. Ele dizia que da cabeça para baixo era ele que dirigia, que dirigia a instituição. Da cabeça para cima é Divaldo. Então todos os assuntos materiais do mundo eram com ele. Então ele tinha que ter tempo para ouvir as pessoas. E ele era um bom ouvido. Então determinada senhora, as mulheres procuravam muito o tio Nilson, porque ele tinha um olhar assim melancólico, um olhar carinhoso, afetuoso, né? E as pessoas se sentiam abraçadas e envolvidas por esse carinho especial que ele tinha com todos. Então ele dizia que uma das sabedorias é saber, digamos, ouvir as pessoas. Então essa senhora procurou ele e disse assim: tio Nilson, eu me entusiasmei tanto com a doutrina espírita, com os acontecimentos, com o que eu tenho aprendido, com o que eu tenho vivenciado. Eu quero recuperar todos esses anos de materialismo que eu vivi. Eu queria me tornar assim uma pessoa, voltar a ser uma criatura pura, crística, dedicada a Jesus, na sua excelsitude. Eu tenho meus compromissos familiares, o marido, os filhos, mas eu queria também me dedicar mais à casa espírita. O tio Nilson foi ouvindo aquela preleção dela, a exposição, como se fosse Jesus Cristo com Joana de Cusa, né? E ela expondo que realmente o que interessava para ela agora era a casa espírita. A família já estava praticamente criada, o marido, então ela queria ter assim uma vida pura, uma vida dedicada digamos, a Deus, exclusivamente a Deus e mais nada. Então o tio Nilson teve uma conversa assim sincera com ela, dizendo: olha, o primeiro compromisso que você tem é com a família. Ela chegou a dizer a ele que ela não queria mais nem ter nenhum contato físico com o marido, relação, mais nada, exclusivamente se dedicar a Jesus e à doutrina espírita. Eu te disse: olha, você assumiu um compromisso familiar, um matrimônio, você tem que atender às necessidades, aos compromissos do matrimônio. Em primeiro lugar, sempre a família. Então,
Isso é a mesma coisa que Jesus deve ter dito a Joana de Cusa quando ela queria, digamos, mudar o rumo. Nós não podemos, não temos condições, meus irmãos, de mudar o pensamento das pessoas. Cada um tem um nível espiritual. Eu penso em determinada faixa espiritual. Se eu assisto, digamos, agressões, situações constrangedoras, isso desagrada, apesar de ainda ter um lado animal muito grande e um pequeno desenvolvimento espiritual. Mas cada um tem as suas emoções. Uns estão mais num estado de sono, dormindo para as realidades da vida. Ainda vive mais os instintos primitivos, comer, beber, fazer sexo. Outros já vivenciam mais as emoções. Outros podem começar a viver os pródromos do amor, da euceucitude. Já exercitam melhor o perdão, a benevolência, a mansuetude, a caridade. É o nível evolutivo de cada um. Quando nós lemos no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Mundo de Provas e Expiações, a primeira frase é assim, de que vos posso dizer eu sobre o mundo que viveis? É a frase que os Espíritos dizem. O que é que eles podem dizer para nós que nós não conhecemos? Nós vivemos num mundo embrutecido, num mundo duro, num mundo de muitas provas, de muitos desafios, de muitas questões difíceis, e cercados, às vezes, de espíritos que querem se locupletar, querem usar do poder para os benefícios próprios, não se interessam por família, acreditam e creem que a vida é breve, que a vida é esta aqui, não existe nada antes, não existe nada depois. É um pensamento da maioria das pessoas, creiam-me, a maioria das pessoas acredita que a vida é muito breve, que é só isso que está aqui, que depois não, que tudo que está no mundo é fruto do acaso. Não existe Deus. Quantos não acreditam em Deus? Quantos não acreditam em Jesus? Vivem para o mundo das sensações. Então eu imagino hoje muitos desses indivíduos, que inclusive eu conheço, que são os intendentes Cusa, os funcionários de Herodes Antipas dos dias de hoje. Então já se passaram 2000 anos e nós vemos aí pessoas envolvidas em drogas, pessoas vendendo droga, utilizando droga. Eu digo assim, o problema da droga não é o distribuidor da droga. A droga é uma questão do usuário. Se não existe usuário, não existiria droga. Então o que nós temos que fazer o quê? Educar o usuário. Claro que tem que combater a droga, o tráfico e etc., que é um assunto de polícia ou de política. Mas se nós educássemos a criança desde a tenra idade, desde os seus primeiros anos de vida, que ela passasse na creche, ela vai para o jardim de infância, depois vai para a escola fundamental, para o ensino médio, estudando das 7 às 17 horas, todos os dias, tendo uma educação sadia, uma educação fundamental na parte da manhã, labores educativos e esportivos na parte da tarde, vocacionais, música, dança, cultura, pintura, artesanato. Nós não teríamos uma outra sociedade diferente. A criança ia levar a informação para dentro do lar, ia modificar os pais. Então, eu imagino o drama da nossa benfeitora Joana de Cusa convivendo com o homem embrutecido. Um homem voltado exclusivo. É como se ela fosse o óleo e ele fosse a água. Não dá liga, não mistura nunca. E não vai misturar nunca. Por mais que você mexa
Nunca o óleo vai se misturar com a água. Então era pensamento. Mas Jesus disse a ela: você tem que ter paciência. Você tem que compreender o seu marido. Você tem que servir a sua família e ao seu marido. Atender às necessidades dele. Porque ele sabia que existia um compromisso anterior. Um compromisso que sabe de existências anteriores, passadas. Quem sabe ela foi um espírito necessário para a evolução. E ele disse a ela: olha, hoje ele não a compreende, mas no futuro ele irá compreendê-la, porque ele vai evoluir também. Então, todos os nossos parentes, todos os nossos filhos, aqueles que convivem conosco, que não estão, digamos assim, no mesmo nível espiritual nosso, no mesmo pensamento nosso, pensam de forma diferente, achando que nós somos obtusos, que nós somos cartesianos, usamos de uma aristocracia espiritual desnecessária, que estamos sempre pensando em serviço, em caridade, em ajudar o próximo. Hoje não nos compreendem, mas irão nos compreender no futuro. Qual é a nossa tarefa? Então, servir de exemplo. Jesus não foi para nós, não é para nós o modelo e o guia. Se ele é o modelo e o guia para nós, nós somos modelo e guia para outros que nos seguem. Claro, com as devidas escalas proporcionais, nos seguem por ser um bom pai, ou por ser uma boa mãe, ou por ter paciência. Se um filho é difícil no seu lar, você vai fazer o quê? Surrá-lo? Vai bater? Vai expulsar? Você tem que amar. Você tem que amar, expor seu ponto de vista. Então, as recomendações de Jesus foi esta: que ela tivesse parcimônia, paciência, que entendesse o marido, que ele no futuro, ele seria diferente, mas o futuro não era o futuro de hoje, é o futuro de amanhã. Então, ela deveria ser fiel ao marido. E ele disse mesmo para ela que ser fiel, foi a frase que ele usou, ser fiel. Que um dia, na hora que ela saiu, ela disse: vai, filha, ser fiel. Que um dia ela poderia demonstrar o amor que ela sentia por Jesus. Aquele não era o momento. Então eu fico pensando numa comparação conosco dentro da doutrina espírita. Então, nós temos as nossas dificuldades, todos nós temos as nossas dificuldades, mas nós temos, quando abraçamos a doutrina espírita, nós temos que fazer também a ponte entre os ensinos de Jesus e a nossa vida. O que é que Jesus espera de nós? Por que que ele nos abençoou com a dádiva abençoada do Espiritismo? Porque que sai de outras formas, de outras vezes, de outras tentativas, nós não fomos felizes. Nós não entendemos a mensagem que Jesus colocou e fez ecoar ao longo de diversos séculos que vieram depois dele, né? Então, Jesus recomenda a ela: vai, filha, e ser fiel. Então, ela, quando saiu da casa de Pedro, ela teve que fazer uma reforma íntima. Ela estava, digamos assim, insatisfeita. Insatisfeita com o seu casamento, insatisfeita com o seu marido, insatisfeita com a sua condição pessoal. E ela via naquele homem simples, sem nada, sem roupa, sem uma casa, sem dinheiro,
mas a figura, o magnetismo, o olhar, a personagem Jesus preenchia todas as necessidades da alma dela. E ela queria então se entregar a Jesus. Eu me recordei nesse momento, falando assim, nesse item, de Valdo Franco, em certa conversa com a benfeitora Joana de Ângeles, ele tinha assim um rompante no início da mediunidade de servir também ao cristianismo, ser um mártir do cristianismo. E queria, de uma forma ou de outra, quando ele via assim os arroubos de determinados mártires, o sacrifício, os mártires sendo queimados vivos nas arenas romanas, ou o mártir Luther King sendo assassinado, ou o Mahatma Gandhi também da mesma forma. Então ele queria ter assim, que tivesse uma morte também que fosse sensacional e que ele tivesse, digamos, feito aquilo por amor a Jesus. Então ele levou esse questionamento às senhoras, que eu quero me entregar assim de corpo e alma. E ela ouviu pacientemente, como uma brilhante educadora, mas um espírito maravilhoso. Ela ouviu as suas rogativas, o seu desejo, se vou levar a sua solicitação às esferas superiores, para eles, digamos, ouvirem e atenderem aquilo que for possível. Então ele aguardou uma resposta dela, a resposta não vinha. De determinado tempo ele depois perguntou: e a minha solicitação, senhora, já foi levada a Jesus para que eu possa me entregar ao mundo como mártir? Ela disse: sim, seu pedido foi atendido. Você vai servir a Jesus de uma forma como se fosse um mártir. Mas será algo assim especial? Não, você vai ter uma vida muito longa. Vai durar, como tem hoje, 94 anos de Valdo Franco, uma vida longa, com muitas dificuldades, com muitas dores, com muitas decepções, com muitas amarguras, com muitas vicissitudes. É um médium excelente, um médium espetacular, dedicado a Jesus, tem um amor a todas as pessoas, tem a consciência do que é o perdão, conhece a fragilidade do ser humano, é um cristão, eu posso dizer que é um cristão verdadeiro, e o pedido dele foi atendido. Então, às vezes, não da forma que ele gostaria, né? Não da forma que ele gostaria, ser assim um holocausto da fé. Às vezes, Jesus nos atende de outras formas. Então, com Joana de Cusa, Jesus conhecia qual o futuro dela, quais as perspectivas que estavam adiante, as dificuldades que ela ia colher. Então, agora, no momento, servir a Jesus através da família, através do marido difícil, do relacionamento conturbado. Ela teria que mostrar a ele que ela era uma pessoa digna. Ele se sentiria honrado. E assim ela fez. Então ela voltou para uma nova vida, pensando no lar, pensando na família. Teve um filho. Nasceu um filho do seu relacionamento com esse intendente Cusa, que seria, digamos, mais uma dificuldade na sua vida. Mais um ser difícil. Além do marido, o filho também. Né? E a vida sofre profundas transformações para todos nós. O dinheiro é volátil. É uma coisa impressionante. Aqueles que hoje pensam que estão ricos, soberanos, sentados num trono da fortuna, de repente podem estar pobres, sem nada. Né? Então, aconteceu isto na vida dela. Ela tinha uma condição econômica e financeira saudável,
mas as trincas, as tricas políticas envolveram a intendente Cusa. Ele caiu em desgraça, e caindo em desgraça, ele acabou, digamos, perdendo o poder. Perdendo o poder, ele perdeu o dinheiro, perdeu a representatividade, teve dificuldades financeiras, acabou possivelmente, diante dessas dificuldades, somatizando esses problemas interiormente, dentro de si, e de uma forma ou de outra veio a sucumbir. E morreu, diz-nos o nosso benfeitor Humberto de Campos, numa noite de tempestades desencarnou, ou morreu, o nosso intendente Cusa. E a nossa benfeitora Joana de Cusa, ela ficou viúva. Ela ficou viúva e sem agora os recursos necessários. Lembremos que ele era uma mulher que vivia numa sociedade patriarcal, rica, que ela tinha serviçais, que ela tinha uma mesa farta, roupas disponíveis, e de repente o marido começou a perder os recursos, ela entrou em dificuldade, e quando ele morreu, deve ter deixado ela em uma situação, digamos assim, de penúria. E ela então teve que se apresentar, e a mulher naquela época não trabalhava, digamos, a não ser nas lides domésticas, ela precisava de recursos, precisava ser paga para poder sustentar a si e sustentar a seu filho. Então ela foi fazendo um trabalho doméstico, um trabalho braçal, um trabalho de sacrifício. Teve uma vida, mudou completamente da riqueza, de uma mulher nobre, bonita, bela e rica, para uma situação de pobreza. Então foi uma queda brutal, mas ela continuou honrando ao seu pensamento cristão. Continuou honrando ao seu amor a Jesus, a sua fidelidade a Jesus. Nós iremos encontrá-la no Evangelho, na Boa Nova, no Evangelho de Jesus Cristo, ao pé da cruz, com outras mulheres, Joana de Cusa, ao lado de Maria, dando um apoio a Maria diante do Filho crucificado. Ali estava Joana de Cusa. Então já era uma mulher que denotava o grande amor, mas ela estava fazendo serviço braçal. E nesse serviço braçal ela conseguia sustentar, já os cabelos brancos já lhe chegavam, e ela foi fazer os trabalhos em uma galera romana, serviços domésticos, e foi até Roma. Né? Lá em Roma, naturalmente, ela se vinculou ao movimento cristão. E os cristãos, naquela época, eram extremamente perseguidos por Nero, por Tigelinos, por outros centuriões romanos, levados à crucificação, levados ao circo romano para exposição. Os cristãos se escondiam nas catacumbas para ouvir as palestras, as preleções, ficavam embebidos do pensamento do Cristo. Eu imagino a mensagem de Jesus, ela está presente, ela ecoa até os dias de hoje no mundo. Quantas igrejas, quantas seitas são erguidas pronunciando o nome de Jesus Cristo? O valor que ele teve, a sua moral, a sua ética, os seus ensinos, ecoa em nós até os dias de hoje. Então, esse é como se fosse uma mensagem que atravessou o tempo, que atravessou os séculos, e até hoje se faz presente nos homens e nas mulheres de boa vontade.
Então, aqueles primeiros cristãos que nós podemos ler nos livros há 2000 anos, Ave Cristo, 50 anos depois, são obras da psicografia de Francisco Cândido Xavier, através do benfeitor Emmanuel. Nós vemos que nada, absolutamente nada, detinha o pensamento de Jesus e a vontade de servir a Jesus pelos cristãos. Eles estavam embebidos deste conhecimento, dessa vontade, desse amor, queriam servir de qualquer jeito, de qualquer forma, a Jesus Cristo. Então, aquela mensagem, eles iam para as catacumbas, se reuniam, eram perseguidos, lapidados, brutalmente assassinados, mas se voltavam sempre a Jesus. Sempre, sempre, sempre. Então, ela viveu esse momento de holocausto, de perseguição. E ela acabou, digamos, sendo levada no ano de 68 da era cristã para a arena, para o Coliseu romano. E lá ela foi presa num poste. Ela e um homem junto com ela, que seria o filho. Então, sobre os gravetos embebidos em resina oleaginosa, que pegava fogo fácil, nós vemos aquelas cenas covardes, por exemplo, as cenas brutais de homens e mulheres sendo queimados vivos, nas arenas romanas pela ordem de Nero. Meus irmãos, se passaram 2000 anos, 2000 anos, a vida passa rápido. Há 2000 anos, o homem era dessa animalidade de crucificar outras pessoas. Hoje nós convivemos com espíritos ainda embrutecidos. Nós vivemos num mundo realmente difícil. Nós vemos aí quantos são assassinados, às vezes são decapitados, esquartejados. Existem espíritos brutos que não tergiversam em assassinar e esquartejar outras pessoas, em fazer os mais diversos tipos de horrores, sequestros. Então, ainda nos dias de hoje, mas nos dias do passado, há 2000 anos, isso não era feito escondido, hoje é feito escondido. Você comete esse crime escondido. Esses crimes, esse tipo de holocausto, era feito em público. Imagina um espetáculo. Qual era o espetáculo? As pessoas sentadas assistindo, outras serem comidas pelos leões, pelos tigres, pelas hienas, pelos chacais, e colocada em cima de gravetos embebidos em óleo para serem queimadas vivas. Então, nessa situação, foi levada Joana de Cusa, presa ao poste, junto com o filho, para ser queimada viva. Então, aquele centurião romano, aquele verdugo, se aproximou dela e perguntou se ela abjurava, se ela, digamos, declinava da sua crença em Jesus Cristo. Ele perguntou para ela. Porque se ela dissesse assim, não, eu abjuro, eu abro mão da minha crença, ela seria solta. Ela seria solta. Então, o centurião pergunta a ela, você abjura do seu pensamento? Isto diante de chicotadas, de açoites, de brutalidades. E o pior era com o filho do lado. Imaginemos e nos imaginemos nessa situação. Você que é mãe, seu filho ao lado, amarrado em cima de graveto. E o seu filho diz assim, mãe,
Negue a Jesus e nós seremos soltos. Não vês que nós perdemos? Abjura, mamãe. Abjura e nós ficaremos livres, libertos. Poderemos continuar a viver. Diz no Humberto de Campos que ela então começou a entrar num estado de reflexão. Ela sabia que ia morrer, mas ela tinha tanta crença na imortalidade da alma. Isso é um pensamento que nós temos que ter. Ela sabia que aquele momento era um momento de decisão. Eram alguns instantes, poucos minutos de dor, de agonia, mas a alma é imortal. Ela continuaria a viver e ela ia prestar conta do seu amor a partir daquele momento. Então, naquele momento, ela começou a se recordar de Jesus. Naquele momento, ela começou a se lembrar de Maria, a mãe de Jesus. Porque ela teve a experiência, que eu acho que foi muito útil para ela. Na hora que ela estava ao lado de Maria, um pensamento que eu tenho. Na hora que ela estava ao lado de Maria, vendo o filho sendo crucificado, ela deve ter também sentido a dor que a mãe, a sua amiga Maria, estava sentindo. Ela agora estava na mesma situação. O filho ao lado lhe pedindo para negar a Jesus. E que o mestre, na conversa que teve com ela, lhe perguntou e lhe disse: vai, filha, ser fiel. Fiel a quê? Ela teria que ser fiel a Jesus, negando o amor do filho, vendo o filho ser queimado vivo. Ela sabia que era uma situação dificílima. Então ela viu, naquele momento, que este era o momento decisivo da sua vida. Obviamente, ela estava vendo o exemplo dos outros cristãos. Muitos devem ter renunciado a Jesus, quem sabe na hora. Mas muitos também, acredito eu, a grande maioria, não abjurou. Ficou firme nas suas convicções. E diz-nos Humberto de Campos que ela disse: cala-te, meu filho. Ele sofreu na cruz como nós. E nos pediu que nós fôssemos fiéis. Então, na hora que ela não abjurou, que ela negou ao próprio filho, o que é que fez o verdugo? Colocou fogo nos gravetos e as primeiras lâminas de fogo começaram a queimar o seu corpo, a fumaça lhe envolver. E ela entrou num estado de agonia, de profunda dor, que inimaginável. Eu não tenho como traduzir aqui. Não tenho. Como é que eu vou dizer para vocês o que é morrer queimado? Deve ser algo inimaginável. Então, ela estava ali sendo queimada viva por amor a Jesus. E diz no Humberto de Campos que ao lado dela já estava Jesus. E que disse: vem, Joana, tem bom ânimo, eu estou aqui. Que faria você, mamãe? Que faria eu se tivesse um filho sendo queimado vivo? Você daria o testemunho de Jesus? Jesus é tão misericordioso que ele nos pede os testemunhos dos dias de hoje, nas dificuldades da vida, na resignação, na paciência, na calma, no serviço ao bem, na caridade. A moeda hoje é diferente. Então nós temos que ter esta paciência de poder servir a Jesus. Servir a Jesus, assim como Joana de Cusa provou e serve a Jesus até os dias de hoje. Por isso que no começo da palestra eu disse a vocês, eu acho que nós estamos 2000 anos atrasados.
Um espírito nobre já apresentava sua nobreza há 2000 anos. Fidelidade e amor a Jesus. E nós ainda estamos agora iniciando os primeiros passos para confirmar realmente que nós amamos aquele que nos serve de modelo e guia. E que ele nos deu uma grande oportunidade através da doutrina espírita para que nós pudéssemos provar todo o nosso amor a ele. Assim, meus irmãos, eu estou praticamente encerrando essa nossa conversa sobre esse espírito Joana de Cusa. Leiam mesmo o livro Boa Nova, esse capítulo, cada linha escrita por esse benfeitor, esse brilhante jornalista Humberto de Campos, vale a pena. Nos lembremos que Humberto de Campos foi o espírito que inspirou a Divaldo Franco na sua primeira palestra que ele fez no dia 27 de março de 1947, na União Espírita Sergipana, em Aracaju. Quando o Divaldo queria falar sobre o Senhor da Guerra, acabou se esquecendo do que ele havia lido a respeito do Senhor da Guerra, de autoria de Humberto de Campos, e Humberto de Campos veio socorrê-lo, fazendo recordar a ele: nunca te proponhas a fazer um serviço, ou fazer uma palestra, ou uma exposição, sem teres estudado antes o assunto. Então, é uma informação que nós temos que ter em mente. Vamos nos preparar para poder falar sobre a doutrina espírita. É com muita honra, com muita alegria, que hoje falei de Joana de Cusa, para o Instituto Manuel Filomena de Miranda. Agradeço a paciência, agradeço a todos vocês por terem me ouvido nesta quase 1 hora de exposição. Eu agora vou proferir a prece de encerramento, elevando os meus pensamentos a Deus, agradecendo a Jesus. Senhor, ó Senhor, me deste a oportunidade mais uma vez de poder servi-lo através das palavras. Quantas vezes pronunciei teu nome. Abençoa a todos aqueles que participaram deste momento de engrandecimento, de enriquecimento do conhecimento espiritual a respeito dessa vossa discípula. A vossa discípula que tanto vos ama e tanto vos serve até os dias de hoje. Abençoa-nos, Senhor, ser conosco hoje e por todo sempre. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe e permaneça conosco hoje e por todo sempre, que assim seja.